Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda desta sexta-feira, entrando um pouquinho mais tarde. Você estava acompanhando e fazendo bons negócios aqui pelo canal do Boi. E eu sempre agradeço a sua participação. Você está nos acompanhando em todo o Brasil, pelas parabólicas, TVs por assinatura, como a NET e também a Claro, no canal 190, pelo YouTube, pelo Facebook e também no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Na edição de hoje, vou falar um pouco a respeito de pecuária de corte, dessa história de uma das indústrias frigoríficas brasileiras que está importando gado do Paraguai, somado também a férias coletivas. Vamos explicar por que isso é uma ferramenta de pressão sobre a arroba do boi. Você vai saber um pouco a respeito de como é que está o milho e a soja no Rio Grande do Sul, como é que está o andamento de plantio dessas duas importantes culturas. O destaque do Agricultura BR também mostra cenário internacional para a soja, o que vem acontecendo em relação aos preços, tem mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora. E olha, eu começo o programa de hoje, primeiramente, fazendo uma recomposição. Vou trazer ali o contexto do que nós tivemos e abordamos no último dia aqui no Agricultura BR. 3 temas importantes. O primeiro deles, você já viu aí na tela. Nós tivemos uma indústria frigorífica, JBS, que em 11 unidades do Friboi deu férias coletivas. Essas férias coletivas começam já nessa próxima semana. Primeiro elemento. Segundo elemento que nós destacamos é em torno daquilo que eu estava dizendo de um preço médio. Estou falando isso já há mais de 2 semanas. Preço médio mais elevado em São Paulo e as demais praças, em relação à arroba do boi gordo, já sofrendo pressão desde o começo do mês de dezembro. Coloca na tela o gráfico que nós preparamos nesta última quinta-feira, que ele mostra muito bem. Nós temos 2 praças com algum destaque em relação a preço. Essas praças são São Paulo, no caso Barretos, ali destacado através de Barretos, e também Cuiabá. As demais praças vêm sofrendo pressão e isso não é à toa. Então, soma-se essa questão que nós temos hoje das praças brasileiras sofrendo pressão com o valor da arroba do boi, isso desde o começo de dezembro. Pode voltar aqui para os estúdios. Terceiro tema, que está... Pode colocar nos caracteres que o pessoal consegue identificar mais rápido. Terceiro tema é a importação de animais do Paraguai. Essa importação, mais uma vez, é um alinhamento do JBS, que está importando até 40 mil cabeças. Para o produtor paraguaio é muito interessante, já que está chegando próximo a R$200 o valor de arroba, quando converte, fazendo conversão, quase R$200 pagos aí pela essa arroba paraguaia. E essa foi uma das formas de aumentar a oferta de gado internamente aqui no país. Então, pecuarista que está atento, você viu 3 situações importantes neste final de ano. A primeira delas, como foi citado, é o fator das férias coletivas, dar férias coletivas neste momento. Esse é um momento, evidentemente, muita gente entra em férias mesmo, mas férias coletivas em muitas unidades é uma ferramenta de pressão. A segunda questão é em relação à concentração dos valores, preço médio, principalmente no estado de São Paulo. É como se fosse uma situação de apresentação, de alegoria, mostra São Paulo e as demais praças já sofrendo algum tipo de pressão, tanto é que, percentualmente, a alta ela vai ficando menor a cada dia que fazemos as abordagens, comparando com 30 dias. E a terceiro fator é esse, a importação de animais aí vindos do Paraguai. Então, mostramos aí para o pecuarista uma linha de atuação, de estratégia de compra, não é ilegal, mas é uma estratégia de compra por parte da indústria para fazer com que os valores aqui no país não evoluam como poderiam estar evoluindo, ou pelo menos mantidos como se esperava no final do mês de novembro. Destaque aqui do Agricultura BR.
fala uma informação que é bem positiva para o complexo carnes aqui no Brasil, principalmente para a cadeia produtiva da pecuária de corte, bovina e também suína, mas de frango também. Um estudo do Rabobank apresentado, ele mostra um cenário muito interessante para o Brasil, principalmente. Por quê? No cenário desenhado pelo Rabobank, confirma que os chineses perderam 55% do seu rebanho de suínos. Isso é um fato. O segundo elemento apresentado pelo Rabobank é também bastante interessante. Os chineses começam a tentar uma recuperação, evidentemente, do seu rebanho suíno. Para isso, precisam reter fêmeas. Essa retenção de fêmeas está reduzindo a oferta de animais sadios, evidentemente, na China para abate. Essa redução que está tendo na oferta de suínos para abate na China faz com que os chineses tenham, na perspectiva do Rabobank, o ano de 2020 com uma oferta de suínos pelo menos 15% inferior ao ano de 2019. E 2019, você sabe que já foi bastante difícil, bastante complicado para a indústria de carne suína lá na China. Então, qual que é o cenário que foi desenhado pelo Rabobank? Primeiro, confirmação da perda de mais da metade do rebanho de suíno da China. Isso é bom para o Brasil, é bom para a carne bovina brasileira, é bom para a carne suína brasileira e também de outros países, é claro. Outro elemento importante, os chineses precisam reter fêmeas. Ao reter fêmeas, tem menos quantidade de abate de fêmeas, né? Evidentemente, está com oferta menor por lá, e isso vai acarretar esse número que você está vendo aí na tela. Uma oferta de carne suína na China 15% inferior. Vai ter o ápice do estrangulamento interno de oferta de carnes na China no próximo ano de 2020, e isso deve acontecer um pouco após o chamado Ano Novo Chinês. E aí os chineses vão ter que importar muito mais carne do Brasil, por exemplo. Também há uma notícia interessante para a agricultura brasileira, principalmente soja e milho. Os chineses vão ter que melhorar muito e vão ter que, para conseguir abater animais mais rapidamente, vão ter que colocar muito mais ração. Isso representa que eles vão ter que ter proteína vegetal para abater esses animais em quantidade muito maior. E aí que entra a soja e que já mostra o desespero que os chineses têm para comprar soja de diversos destinos, no momento, principalmente dos Estados Unidos. Vamos falar agora de cultivo de soja no Brasil. O Rio Grande do Sul é o destaque. A Emater, na tarde desta quinta-feira, divulgou números atualizados de como que vem a semeadura da oleaginosa nos 5.978.000 hectares que são destinados à oleaginosa na campanha 2019-2020. É o terceiro maior estado produtor de soja do Brasil e você acompanha conosco o que vem acontecendo por lá. De acordo com os dados da Emater Gaúcha, 90% desses 5.978.967 hectares, para ser muito preciso, já foram cultivados. Das lavouras, 99% estão em fase de desenvolvimento vegetativo e 1% em fase de floração. Em aproximadamente, tem um dado aqui interessante no relatório da Emater, é que em aproximadamente 10% dessa área que já foi cultivada, há questões de desenvolvimento da soja, por conta do excesso hídrico, excesso de chuvas que houve no estado do Rio Grande do Sul, e aí então tem essa área cultivada, pelo menos 10% dela vem com problema por conta do excesso de chuvas, de acordo com os números da Emater. Vou falar algumas coisas aqui relacionadas a Estados Unidos e ao governo norte-americano. De acordo com um importante representante do USDA, do Departamento de Agricultura daquele país, o Sonny Perdue, ele disse o seguinte:
que o produtor rural norte-americano, sojicultor norte-americano, não conte, não espere uma nova ajuda bilionária, né? Os Estados Unidos estão pagando por conta desse bloqueio, dessa situação de conflito comercial com a China, estão pagando a diferença para o produtor norte-americano. E o Purdue, ele disse o seguinte, que o produtor norte-americano não espere uma nova ajuda bilionária caso a situação comercial esteja resolvida. Para muitos, o valor, né, de negociação em relação à soja norte-americana seria na casa aí de $9,5 bushel, o que tem um número bem aproximado no momento, mesmo com as situações ainda que perduram entre os dois países. Como a China tem comprado muita soja norte-americana, inclusive suspendido tarifas de algumas das cargas, o governo dos Estados Unidos vai entendendo que não precisa trazer essa colaboração ao produtor norte-americano. Vamos aguardar para ver como é que fica essa situação. Vamos trazer em destaque agora os negócios com soja em Chicago. Soja em Chicago vem apresentando números hoje com uma forte alta. Nós temos aqui mais de 1,5% de alta para a soja na Bolsa Norte-Americana. Essa notícia é positiva também para o mercado brasileiro. Fatalmente, nós temos uma influência forte dos negócios de Chicago por aqui. Então, hoje nós temos soja aí disparando nos Estados Unidos. Você tem aqui a posição de janeiro a $9,12, mais 2 por bushel, sobe 1,6% nesse momento. Março, $9,26, mais 6 o bushel, alta de cerca de 1,5%. Posição de maio, $9,40 o bushel, alta também de 1,5% neste momento. Aqui a posição de julho a $9,52 por bushel, mais 4, aí subindo um pouco menos, mas quase 1,5% de alta também, é o que nós temos aqui em destaque no Agricultura BR em relação ao que nós temos para soja em Chicago. Temos aqui altas para soja, temos para milho também na Bolsa Norte-Americana. Durante a edição de hoje a gente vai falando um pouquinho a respeito do que vem acontecendo por lá. Porque o assunto por aqui agora é dólar. Vamos saber do dólar comercial, como é que vem sendo negociado. Ontem foi negociado em vários momentos abaixo de 4,10 e é o que acontece nesse momento. Nesse momento vem totalmente estável os negócios com o dólar aqui no Brasil. Vem agora a R$ 4,09, mais um de acordo. Já há fontes, né, que o dólar ele tem diversas fontes em relação à negociação. Já há fontes que apontam dólar a 4,08 no Brasil. Então, é entre 4,8 e 4,9 são os negócios que destacamos agora com o dólar comercial aqui no país, tendo negociações mais baixas. E é sobre este assunto que eu converso com o Walter Pulga Júnior. O Pulga vai nos falar um pouco de mercado financeiro, o que vem acontecendo com dólar comercial neste momento, Pulga, entre 4,8 e 4,9, dependendo da fonte, dólar vai cedendo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o dólar, assim como todo o mercado financeiro internacional, opera hoje com a expectativa do anúncio, a qualquer momento, de uma trégua nessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e a China teriam chegado a um acordo preliminar sobre comércio. Fontes ouvidas por diferentes agências de notícias, inclusive pela rede de televisão CNBC, anunciaram isso ontem, o que provocou uma reação positiva no mercado. Dólar em queda frente ao real, valorização do real, por aspectos também internos, mas um certo entusiasmo, vamos dizer assim, em todas as bolsas do mundo com a possibilidade desse acordo. Segundo Myron Brilliant, né, chefe de assuntos internacionais da Câmara de Comércio americana, informações que ele teria recebido dão conta de que o acordo estaria próximo. Bom, a China, no entanto, não confirma o que sinalizava ontem o presidente Donald Trump ao dizer que estava muito próximo de um acordo com os chineses, né? A China não compartilha do entusiasmo do presidente Donald Trump, que disse nesta quinta-feira que acordo parcial com a China estava prestes a ser assinado. Ele disse: estamos muito, com letra maiúscula, perto de um grande acordo, em letra maiúscula, com a China. Eles querem isso e nós também. Mas a China ficou em silêncio. Nesta sexta-feira, os porta-vozes chineses não confirmaram as palavras de Trump e foram muito cautelosos. Pior do que isso, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi,
disse hoje que os Estados Unidos prejudicaram severamente a confiança mútua que havia sido duramente conquistada ao acusar Washington de uma atitude quase paranoica que não é comum nas relações internacionais. Ele foi bem agressivo, ele disse que os Estados Unidos impuseram restrições e amordaçaram a China no campo da economia, do comércio, da ciência e tecnologia, ou trocas pessoais, além de atacar e desacreditar deliberadamente para Hong Kong, a região autônoma de Xinjiang, Tibete e Taiwan. Ele foi bem agressivo, o ministro das Relações Exteriores da China, o que mostra que os chineses não estariam aceitando facilmente esse acordo com os Estados Unidos. Bom, ainda há algum otimismo no exterior, por isso há uma elevação do apetite por risco e o dólar perde contra o real. Neste momento perde pouco, 0,07%, ou seja, 0,007%. Praticamente estável nos últimos levantamentos que eu tenho aqui, variando entre 4,8 e 4,9, abaixo de 4,10, como o Fabiano ressaltou agora. Neste momento, eu tenho aqui R$ 4,08 mais 95, praticamente estável. Agora, vale lembrar que quando as primeiras notícias negativas, partindo da China, davam conta de críticas ao governo americano, o dólar chegou a subir. Subiu para R$ 4,10 mais 37, porque qualquer oscilação no mercado hoje vai ocorrer em função do que se espera desse acordo que ainda não chegou. E o que acontece com a nossa Bolsa? Bom, você acompanha agora o que está ocorrendo com a Bolsa, né? Nossa Bolsa está a 112.282 pontos, vem em alta leve também de 0,07%, depois de uma alta mais acentuada ontem, recorde acima de 112 mil pontos. Chegou hoje a operar perto de 113 mil pontos. Nossa Bolsa, considerando como referência sempre o índice Bovespa, que é o índice de referência do mercado brasileiro, chegou a 112.829 pontos. Mas agora não está nesse nível, não. Nosso índice Bovespa, vou repetir, o número está em 112.333 pontos agora, com uma leve alta de 0,12%. Agora, o que puxa essa alta da Bolsa são os papéis da Petrobras. Papéis da Petrobras, na verdade, não puxam a alta, eles pressionam a Bolsa, porque a Petrobras está perdendo muito hoje. Veja, Petrobras agora há pouco perdia 3,30%. Ações da Petrobras estão entre as mais negociadas e está agora entre a maior perda de todos os papéis. Aliás, os dois papéis da Petrobras. Isso pressiona a nossa Bolsa, evita qualquer reação. Por que isso está ocorrendo? Porque há uma notícia de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, já comunicou que pretende avaliar a venda de até a totalidade das ações ordinárias que ele tem da Petrobras. Por isso, Petrobras perdia, isso nas preferenciais, né, ações preferenciais, 2,5%. Nas ordinárias, perdia 3,3%. Haverá, portanto, se confirmada essa informação do BNDES, uma enxurrada de papéis da Petrobras no mercado. Isso traria essa baixa para os papéis da Petrobras e também para o índice Bovespa. De olho na informação, porque o que for anunciado entre Estados Unidos e China vai repercutir ainda hoje no mercado e, se não repercutir hoje, segunda-feira, nós teremos os desdobramentos. Agora, um acordo parece não ser tão fácil como a princípio se imaginava. A cada dia, mais difícil. E dia 15 é o prazo para a imposição de tarifas sobre produtos chineses, tanto de parte dos Estados Unidos. De olho na informação, é com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga, é aquela história que a gente tem falado há bastante tempo. Os Estados Unidos estão loucos para conseguir, o Donald Trump está louco para conseguir fazer essa declaração de um acordo com os chineses, usar isso como um argumento eleitoral. A China não tem permitido isso acontecer e toda vez que tem uma movimentação dessa, está motivando Chicago. Chicago está com 0,5% de alta na soja e também em outros produtos, mas está bem distante de se acreditar que esse acordo está de fato próximo, como foi colocado no Twitter do presidente norte-americano. E olha, tivemos então aí dois elementos importantes pela mesma causa, né? Esse rumor de que teria uma primeira fase de um acordo entre China e Estados Unidos confirmado,
dito pelo presidente norte-americano mudou algumas coisas no cenário internacional. Soja em Chicago sobe, mas, por outro lado, o dólar cede. Vamos saber como é que isso impactou nos negócios com soja no Brasil. R$ 88,00 a saca. Você vê que reage com queda, porque o dólar cede bastante. Temos aqui portos de Santos e Paranaguá vindo com essa situação aqui de queda para os negócios com a oleaginosa. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco vou trazer uma entrevista feita pelo Walter Pulga, inclusive, com Francisco Turra. Francisco Turra, que é da BPA, fala a respeito do mercado de proteínas, fala também do fornecimento de milho, soja, farelo. São situações importantes que mostram aí como é importante estar de olho em todos os elementos aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente volta. Vamos falar agora a respeito das exportações de carne de frango. Você vai acompanhar agora uma entrevista realizada com Francisco Turra, da BPA, que conversou com a nossa equipe em São Paulo. E a BPA deixou claro que nós temos aí uma confirmação de que as exportações de fato cresceram. Dados apurados agora, nos últimos meses, mostram um crescimento de mais de 14% na exportação de carne suína. Lógico, em função da China. Também aumento de mais de 2% em exportação de frango. Agora, quais são as perspectivas para 2020? Doutor, como o senhor vê 2020 para frango e suína? A demanda vai continuar? Sem dúvida, a demanda, em função da crise de abastecimento, 14 milhões de toneladas de carne suína, há uma migração para outras proteínas. Então, vai haver crescimento na carne suína, carne de aves e também carne bovina, indiscutivelmente. E esse é o cenário para os próximos tempos, não apenas para o ano, mas para anos. O Brasil, como é que se posiciona nesse momento? Nós temos limites. A produção de carne suína é pequena, 4 milhões de toneladas. Se você vê, só a China demanda 14, só a China eu estou falando. Nós estamos falando de 21 países que têm peste suína africana. Então, carne suína, é óbvio que ela vai ser demandada, mas o consumidor local pode ficar tranquilo. E carne de aves, ela vai substituir. Então, nós estamos projetando 15% de aumento na carne suína, porque vamos crescer apenas 5% no máximo, 4%. Falta material genético, matrizes, etc. A carne de aves é um pouco mais flexível e havia um pouco mais de ociosidade. Então, fábricas que pararam estão reabrindo, produtores que estavam desativados estão voltando, empresas novas. Há um sinal de crescimento bem firme e acho que bem consistente também. Então, rapidamente, um ciclo curto, suínos 8 meses, aves 42 dias, 60 dias, aí você resolve o problema. Mas não há também aquele limite impossível e tão elevado pelo que nos contém também. A gente precisa ter também alimento, integrados produzindo, né? E também condições de a gente manter esse ritmo de crescimento. Há questionamentos quanto a insumos. Milho. Nós teremos, com essa grande demanda pela produção de carne, pela perspectiva de aumento do consumo no mercado interno, também de carnes, nós teremos dificuldade com produção de milho? Eu tenho certeza que agora o produtor vai jogar todas as fichas nessa safra, que é a maior que vai ser plantada depois da colheita do soja, principalmente no centro-oeste, etc. Eu tenho certeza, porque o preço está bom. E os números eles não deixam assim tão oprimido o setor, porque apesar de uma exportação de milho de 40 milhões de toneladas, que era algo imprevisível, mas é bom. Apesar de tudo, nós vamos ter um estoque de passagem relativamente folgado, ou pelo menos confortável. Mas há um detalhe que ainda é uma incerteza, que é a primeira safra, que normalmente era a grande safra, hoje é a safrinha. E a produção, por enquanto, está bem, o clima está colaborando, em algumas regiões um pouco de seca, mas se der bem, nós teremos aí 25 milhões de toneladas, não muito mais que isso. A outra safra é que a gente espera que seja bem grande para dar conforto mesmo. E, além disso, há importações já contratadas da Argentina e normal a importação de produto do Paraguai.
Isso seria o suficiente para abastecer o nosso mercado? Por enquanto, no tamanho da produção, perfeito. E aí não há também de o produtor que colheu fazer estoques, assim, armazenar, vou apostar no preço, porque eu acho que ele se equivoca. Porque a safra vem aí e a importação está chegando também. Então, acho que é hora de todos ganhar. E há muita compra no mercado futuro das nossas empresas. O senhor lembrava que muitas empresas deixavam antigamente para comprar ali quase que da mão para a boca. Empresas de produção de aves, né, e de suínos. Isso está mudando no Brasil? A prevenção agora também é com o mercado disponível de produtos? Já está mudando, não na velocidade que eu imaginaria, acho que seria lógica, porque a cultura era outra. Era isso mesmo, da mão para a boca. Era para comprar no dia seguinte, ir lá e tudo bem. Mas aos poucos a gente foi falando, mostrando para o produtor também é uma segurança saber que ele vendeu a safra para o ano que vem. Isso é uma bênção. Isso é tradicional. Nos Estados Unidos, as vendas são de 3 safras antecipadas. Aqui no Brasil, a cultura é que agora está sendo implementada. Então, houve também casos que foram um exemplo para as empresas. O milho andou tão disponível que foi melhor já contratá-lo para o mercado externo. O preço para o mercado externo era bem inferior ao preço de mercado no Brasil. Aí o que houve? Compra da venda. É uma coisa absurda. Pagar um ágio para reter o produto aqui. Então, Isso não deve ocorrer daqui para frente com a mudança dos hábitos de negociação? com menos intensidade, com certeza. E eu acho que, pelo que se diz, há compras feitas em grande volume, muitas empresas já capitalizadas compraram, apostaram, isso para elas é tranquilidade de ter o produto para manter o estoque perfeito. Bom, você acaba de ouvir, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Dr. Turra deixa claro, a perspectiva para 2020 é boa, de olho nos custos, de olho nas exportações e mercado se abrindo para o Brasil. Coisa boa. Bem-vindo chegar ao final do ano para revelar notícias boas ao Brasil. Bom, agradeço mais uma vez, Dr. Turra. É com vocês em Campo Grande. Vamos falar agora do plantio do milho no Rio Grande do Sul. Por lá, de acordo com os dados da Emater Gaúcha, restam ainda serem cultivados 10% de 772.442 hectares que são destinados à cultura do milho no Rio Grande do Sul. Acompanhe conosco como é que vem o milho no Rio Grande do Sul, no desenvolvimento. Nós temos desenvolvimento vegetativo para milho em 39% da área cultivada, 35% está em fase de floração, 4% em fase de maturação. Tem uma região, é bastante curioso, né, que ainda está sendo concluído o cultivo do milho no Rio Grande do Sul, mas de acordo com a Emater, no município do Rio Grande do Sul, já tem pelo menos, ali somando o estado todo, já dá quase 1% já de área que foi colhida, né, mas ainda restam 10% para serem cultivados no estado do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada como é que vem os valores de referência nos portos brasileiros. Essa semana caiu R$1, de R$40 para 39. Esse valor de 39 vai sendo mantido nos portos de Santos e Paranaguá, R$39 a saca, de acordo com a Grãos Corretora. Bom, a agitação de mercado foi causada, mais uma vez, pelo presidente norte-americano, Donald Trump,
que disse que tem já a primeira fase do acordo muito amplo com a China, já estava tudo acertado, isso fez com que o dólar caísse no mundo todo, soja disparasse, soja vai subindo 1,5% e outras culturas também. O milho vinha sendo puxado pela soja e o milho vem subindo, mas bem menos, né? É uma alta bem mais modesta, mas vai subindo também. Posição de março, 3 dólares 80 centes o bushel, maio 3 dólares 86 centes, julho 3,91, setembro também 3 dólares 91 centes o bushel, aí falando dos valores internacionais para milho na Bolsa de Chicago. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. E a produção de ração para alimentação animal cresceu em 2019, cerca de 3%. Este é o assunto com Walter Pulga Júnior. Pulga, há pouco a gente via uma entrevista sua com Francisco Turra, está bem otimista com a situação do Brasil e os números que a gente trouxe do Rabobank Internacional hoje em relação à China colocam uma situação muito positiva aqui no Brasil. Pois é, Fabiano. Inclusive, acrescentando um pouco mais sobre a nossa conversa com a diretoria da BPA ontem, né? A Associação Brasileira de Proteína Animal, ela prevê exportações brasileiras de carne suína crescendo até 15% no próximo ano. Lógico, ainda é uma expectativa, é uma perspectiva, né? Nós saltaríamos aí para 850 mil toneladas. E os embarques de carne de frango deverão aumentar para 4,5 milhões de toneladas, uma alta de 7% em relação a este ano. Essas previsões levam a crer que nós continuaremos aí a ter uma movimentação forte também no mercado de rações. Aliás, a produção de rações no Brasil este ano fecha com uma produção 3,5% maior, em linha com esse aumento de produção de frango, de suínos e também com a intensificação de criação de bovinos, né? De preparação de bovinos. A produção da indústria de ração animal no Brasil fecha o ano, portanto, com um crescimento de 3,5%. No período, para você ter uma ideia, no período de janeiro a setembro, o produtor de frango de corte no Brasil demandou 24 milhões e 600 mil toneladas de rações. Ou seja, o produtor de frango demandou quase 3% mais este ano do que no ano passado. É uma marca que supera em muito o incremento que foi previsto anteriormente, crescimento de 1,5%, 2% na produção. Lógico, o surto da peste suína africana provocou também um aumento na exportação de carne suína e de outras proteínas de animais. No caso da demanda de produtores de suínos por rações, somou 12 milhões e meio de toneladas de janeiro a setembro. Isso considerando só janeiro a setembro, ainda não estão computados dados de outubro, novembro, né? Mas a alta foi de quase 4,5% na demanda do produtor de suíno por rações, impulsionado, lógico, por essa crescente, né, procura chinesa pela carne de suíno. Bom, o cenário para 2020, portanto, é próspero na medida em que frango e suíno já sinalizam aumento de produção, aumento de exportação. Então, a perspectiva é de que, junto com o mercado em que o Brasil avança, Fabiano, nós temos também outros mercados crescendo, mercado de rações. E podemos adiantar que no que diz respeito a insumos, outros insumos usados na avicultura, na suinocultura e até na bovinocultura, nós teremos também um avanço nas vendas. É natural, né? Se o mercado se abre para carnes, se abre para o produtor demanda rações, demanda medicamentos, demanda vacinação e isso vai puxando toda a economia do agro para cima. É uma boa notícia agora em 2019 e já é uma perspectiva melhor para 2020. Esperemos que em 2020 estejamos aqui já sinalizando também crescimento, porque esse crescimento não dura só até 2020, não. Esse crescimento já se espera, os analistas de mercado esperam, vai continuar, deve continuar pelos próximos 2 anos, pelo menos. São notícias boas depois de um período difícil na economia brasileira, viu, Fabiano? É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Boa tarde. A Agricultura BR segue, você acompanha agora comigo os números para o café, começando pelo café em Nova York, café arábica, que vem em movimento de alta, entre 0,33%, pessoal errou aqui, volta para aqui para o cenário, volta aqui para o estúdio, vamos colocar o café arábica, posicionamento ali foi equivocado, vamos saber se a gente consegue colocar o café arábica agora negociado na Bolsa de Nova York, se o pessoal tiver o posicionamento,
por favor, confirma. Café em Nova York tem apresentado recuperação para o café arábica, as posições têm melhorado nos últimos meses. Isso trouxe uma situação um pouco mais favorável para o produtor rural, para o cafeicultor brasileiro. Se a equipe tem condição de colocar o café em Nova York, por favor, confirma. Ainda não. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu trago como é que vem o café negociado em Nova York e também o Robusta negociado na Bolsa de Londres. Eu volto já. Agora sim, vamos falar do café, vamos saber como é que vem o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Nós temos alta para o café, posição de março a $1,38 mais 90 a libra-peso, maio $1,40 mais 95, julho $1,42 mais 90 por libra-peso e setembro $1,44 mais 50 por libra-peso, movimento de elevação para a moeda, para o café negociado na Bolsa de Nova York, café arábica, mostrando aí, a relação é com o dólar vai cedendo e aí está tendo uma compensação neste momento na Bolsa de Nova York com o café arábica. Vamos dar uma olhada agora nos negócios com café Robusta, negociado na Bolsa de Londres. Nós temos aqui, posição de janeiro, $1.446 a tonelada, alta de 0,76%. Março, $1.455, maio, $1.470, julho, $1.485 por tonelada. São os negócios destacados agora com café Robusta na Bolsa de Londres. E a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul lançou um relatório com os fundamentos econômicos para o setor agropecuário. É o que você vê agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, vocês apresentando hoje esse relatório econômico de 2019, algumas perspectivas para 2020. O que tu chamaria a atenção do que vocês coletaram de dados, falando especificamente do Rio Grande do Sul? Olha, nós dividimos a apresentação de hoje em dois blocos, um falando do agronegócio e outro falando da economia de uma maneira geral. Afinal de contas, estamos vivendo um ano muito especial, um ano de reformas, um ano em que o Brasil finalmente se volta para a sujeira que ele vem acumulando debaixo do tapete ao longo dos anos. E na parte do agro, a primeira coisa que a gente percebe é que nós devemos sim ter uma safra boa, desde que o clima, obviamente, nos permita. O que eu posso dizer é que os produtores estão fazendo todo o possível para que a gente tenha uma safra boa e até uma safra recorde. Como é que nós sabemos disso? O produtor aumentou a área plantada. Quem aumentar a área plantada quer produzir mais. O produtor investiu em tecnologia. Só esse ano, até outubro, ele investiu R$4 bilhões aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso é 10 anos do que o governo do estado do Rio Grande do Sul investe. Ou seja, alguém que investe R$4 bilhões e que aumenta a área plantada, o que esse cara quer? Aumento de safra. Ele quer uma safra recorde. É isso que ele está plantando. Não sabemos se é isso que ele vai colher, porque nós ainda dependemos de uma terceira variável, que não é o investimento e nem a área, que é o clima. Se o clima não atrapalhar, ele não precisa nem ajudar, mas se ele não atrapalhar, a gente deve ter uma safra recorde, com os grãos crescendo, puxados pela soja. A única variável negativa é o arroz. O arroz diminuiu a área em 2019 e diminui de novo a área em 2020. Ou seja, o arroz está na contramão. E o arroz, isso está acontecendo pelo desestímulo dos produtores rurais, dos orizicultores. E isso está fazendo com que os níveis de produção no Brasil fiquem em valores bastante baixos, que começam até a acender alertas quanto ao abastecimento e a fluidez do mercado até a entrada da safra 21, porque realmente os produtores estão plantando uma área muito, muito pequena. Tirando o arroz, todos os demais produtos crescendo bem em 2020 e compensando no cômputo
dos grãos a perda do arroz. E na pecuária nem se fala, né? Na pecuária a gente tem um ano que termina muito bem, com uma expectativa muito positiva, mas o produtor não deve tem duas coisas que o produtor pecuarista precisa ter clareza. A primeira delas é que ele não pode entrar em euforia. O preço do boi, ele atingiu em outubro o mesmo preço de junho de 2016. Outubro desse ano ficou o mesmo nível que tinha em junho de 2016. Então nós não temos nenhuma razão para euforia. Nós temos que ter os pés no chão. A segunda coisa que o produtor tem que ter clareza é que a culpa do preço da carne não é dele. Porque, afinal de contas, quando o preço caiu 18%, quase 19% para o produtor, o preço do boi, o preço da carne não caiu com o preço do boi. Então, quer dizer, nós temos uma ação que só vai num sentido. Quando o preço do boi cai, a carne não cai. Mas quando o preço do boi sobe, a carne do boi sobe. Poxa vida, o consumidor tem razão de reclamar, mas está reclamando para o grupo errado, né? O produtor rural que tem que reclamar. O produtor teve queda de 19% do seu preço e aguentou quieto, 3 anos de prejuízo. A Agricultura BR segue por aqui. Olha, daqui a pouco eu falo a respeito do que vem acontecendo entre Estados Unidos e China e, principalmente, esse fator que foi divulgado pelo próprio presidente norte-americano Donald Trump em relação a um possível acordo, primeira fase entre os dois países. Está mexendo de uma maneira muito determinante com o mercado. Soja vinha ganhando há pouco nos Estados Unidos mais de 1,5% e dólar recuava no mundo todo. Só que a China não confirma. Não há confirmações por parte dos chineses em torno desse cenário desenhado pelo presidente norte-americano. Vamos falar agora de uma audiência pública na Câmara dos Deputados que tem a ver com o selo arte. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. A audiência pública foi requerida pelo deputado Emanuel Pinheiro, do PTB de Mato Grosso. Na audiência, na mesa, estavam lá representantes da Vigilância Sanitária, da Agroindústria de Alimentos e também da Confederação Nacional dos Municípios. O deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, autor da lei do selo artesanal, que foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na solenidade comemorativa dos 200 anos de governo dele, não quis falar na audiência pública. O grande benefício da lei de selo artesanal, de autoria do deputado Evair de Mello, é beneficiar os produtores locais de pequenos municípios brasileiros que produzem muita coisa, mel, salame, queijo, produtos de origem animal que podem ser comercializados para outros estados sem depender da fiscalização dos fiscais que saem às vezes de Brasília ou mesmo dos estados. Segundo a lei de produtos artesanais, deputado Evair de Mello, isso é feito de maneira mais rápida e sem burocracia pelos fiscais municipais. Evair de Mello, ao final da reunião, em entrevista, não quis polemizar com o deputado José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, que é o autor do projeto de lei que pretende revogar o texto da lei de autoria dele do selo artesanal. Com positivo o debate, a reflexão, claro, ele só é um início no processo, no debate. Quando o do selo arte também foi um longo processo aqui na casa, de aprendizado, de tramitação, apensados a outros projetos, mas eu acho que vale realmente a real intenção de cada dia mais aperfeiçoar e trabalhar para que possamos desburocratizar, simplificar, manter a segurança alimentar e realmente transformar os produtos artesanais nessa grande oportunidade brasileira. Para o deputado Emanuel Pinheiro, autor do requerimento da audiência pública, a saída entre o projeto do deputado Evair de Mello, da lei que já foi sancionada, e de José Medeiros, que vai ter que revogar o texto de Mello, é um outro projeto de lei do senador Luiz Carlos Reis, que aumenta a base de origem animal para outras origens. Isso, a ideia de alguns projetos é justamente poder fazer essa ampliação sem delimitar com alguns produtos específicos, podendo prevalecer a livre circulação em todo o território nacional, claro, de acordo com os critérios técnicos legais específicos, para que garanta também a qualidade sanitária desse produto. Outra audiência pública a respeito do tema está marcada para quando terminar o recesso, em fevereiro de 2020. De Brasília, Saulo Lopes. A Agricultura BR segue, agora trago as informações de mercado, o que nós temos posicionado
em relação à China e Estados Unidos não muda muito do que nós tínhamos na abertura do programa. Nós temos China, apesar de ter manifestado uma série de reclamações em relação aos Estados Unidos pela postura, e o Walter Pugh até citava, né, uma fala de um representante chinês, né, uma certa esquizofrenia norte-americana em relação ao governo da China, as ações da China, mas há um posicionamento de suspensão de tarifas de ambas as partes, no que o representante da China, vou até colocar o nome dele aqui, Wang Shouwan, disse que tem essa retirada numa primeira fase preliminar de um acordo entre Estados Unidos e China. A China já vinha com o movimento de retirar essas tarifas da soja e da carne suína norte-americana, porque a China está desesperada por soja e no Brasil já não tem soja há muito tempo. Né, falando aí dos produtos agropecuários. Estados Unidos também retiram aí essas tarifas. Donald Trump cantou isso como se fosse o acordo comercial entre os dois países e a China afirma que é uma primeira fase. Dito isso, vamos ver como é que vem soja nos Estados Unidos. A alta continua, mas você pode observar que eu já falei de alta aqui de 1,5%. Essa alta agora é de pouco mais de 0,5%, vem com 0,6% de alta as posições negociadas em Chicago. Janeiro, 9 dólares 3 centes o bushel, março, 9 dólares 17 centes por bushel, maio, 9,31, julho, 9 dólares 43 centes por bushel. Ali, passado aquele primeiro momento, né, de euforia, né? Agora com a China se posicionando, se observa ali agora um otimismo talvez um pouco menor do que nós tínhamos hoje mais cedo. Já o dólar, que vinha com queda, dólar volta a subir. R$ 4,10 mais uma alta de 0,23%. O que aconteceu com o dólar? O dólar recuava ali para a marca de 4,8, depois manteve uma estabilidade entre 4,8 e 4,9 por uma questão muito simples. Se houver acordo, existe uma relação melhor entre a economia dos países e também o resto do mundo. Esse acordo agora é mostrado como parcial ou limitado e aí o mercado volta a atuar de uma maneira mais conservadora. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde. Voltamos logo mais às 16 horas.